a segunda mensagem aqui no livro de Atos, e a primeira nessa semana retrasada. Infelizmente não gravou, então quem veio, veio. Quem não veio... eu falei mais a parte introdutória, né, do livro de Atos ali. Não perdeu muita coisa não, mas de hoje é um tema importantíssimo, importantíssimo. Cristianismo autêntico. Vamos acompanhar aí, por favor? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Até aí está bom, olha para cá, por favor. O livro de Atos, de fato, é a essência do cristianismo. Na verdade, né, esse nome, cristianismo autêntico, nem é eu que o inventei, com base na série de exposições de Martyn Lloyd-Jones sobre Atos. Ele fez uma série de pregações ali, né, não de forma expositiva como eu estou fazendo, mas ele fez também. E o livro de Atos, ele é basicamente a espinha dorsal do Novo Testamento. Por quê? Antes dele você tem os evangelhos e logo após ele, as cartas. E algumas perguntas fundamentais que nós devemos fazer, como o que é o cristianismo? Se alguém nos pergunta, você sabe responder isso? Pedro diz que é de suma importância que venhamos a estar preparados para dar razão da esperança que há em nós. Então, essas perguntas sobre o que é o cristianismo, qual a sua mensagem, o que é o evangelho que nós trazemos, é algo que nós temos a obrigação de saber. Por quê? Porque o evangelho, sem sombra de dúvida, é a única esperança para esse mundo caído. E eu falo sem exagero. A única esperança para este mundo ao qual nós vivemos é o evangelho. Por quê? Porque todas as outras coisas falharam. Todas. Você pega a filosofia de Platão, de Sócrates, de Aristóteles. Não estou dizendo que é porcaria, não. Deus o livre. Muita coisa boa, muita coisa boa. Se você ler o Mito da Caverna, que está na República, de Platão, talvez seja uma das coisas mais maravilhosas que você possa ler. Espetacular. Então tem muita coisa boa. Mas a filosofia deles não resolveu o problema da humanidade. Se você pegar para ver o iluminismo ali no século XVII, XVIII, onde aquelas pessoas, de fato, sepultaram a religião e enalteceram a deusa do conhecimento e da sabedoria, a própria razão. Ou seja, não precisamos mais de Deus, de igreja. Precisamos ter razão, precisamos pensar, ser inteligentes. A consequência? Alguns séculos depois, guerras e mais guerras, dentre elas as duas primeiras, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Grandes estadistas que passaram pelo mundo, grandes religiões que se dizem detentora da verdade, não resolveram o problema da humanidade. A única esperança para o homem é o cristianismo. E eu digo isso não com prepotência, de forma alguma. Eu digo isso porque é o que Jesus diz. E Jesus é totalmente exclusivista. Ele não diz, eu sou uma das verdades que tem por aí. Tem a sua verdade e tem a minha verdade. Ele não diz, eu sou um dos caminhos. Mas ele é exclusivo. O caminho, a verdade, a vida. Não há nada além dele. Então eu e você devemos saber o que é o cristianismo, qual a sua origem e qual a sua mensagem. É basicamente esses três princípios que eu vou falar hoje. Põe primeiro, por favor. Primeiro, do que se trata o cristianismo. É o que nós vemos aqui. O livro de Atos fala disso. Do que se trata. Veja, a raça humana, nela incluímos todos nós que estamos aqui, do mais velho ao bebezinho mais novo. O que a Escritura diz é que a raça humana foi contaminada pelo pecado. Sim, desde o pecado de Adão, diz a Escritura que este DNA de fazer o que é mal, o que é pecado, ele então entra na corrente sanguínea do ser humano. E todo ser humano, sem exceção, é inclinado ao pecado. Nós nascemos assim. Por mais que se tente dizer o contrário, todo ser humano, e eu vou provar para você, ele é inclinado ao pecado. Todo ele. Jean-Jacques Rousseau, ele vai dizer assim,
O homem é bom por natureza e a sociedade é a sociedade que o corrompe. O homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Você consegue ver uma falta de lógica nessa frase? O homem é bom. O que o corrompe? A sociedade. A sociedade é formada por quem? Árvores? Animais? Homens? Então, para a sociedade se corromper, o homem tem que ser corrupto. Augusto Cury tenta dar uma remendada neste soneto. Ele vai dizer assim: Rousseau disse que o homem nasce bom e a sociedade corrompe. Mas essa ideia precisa de reparos. Para mim, o homem nasce neutro e o sistema social educa ou realça seus instintos, liberta seu psiquismo ou o aprisiona, e normalmente o aprisiona. Ou seja, Augusto Cury vai dizer que Rousseau errou ao dizer que o homem é bom. Para ele, o homem é neutro. Não, tanto ele como Rousseau estão errados. O homem não é bom. O homem não é neutro. O que a Escritura afirma é que o homem é corrupto. Seu coração é desesperadamente corrupto. O nosso coração é assim. Tanto é que Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele vai dizer: em pecado me concebeu a minha mãe. Em pecado, em que sentido? Olha, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Não que o seu nascimento foi fruto de uma relação íntima, promíscua, de um adultério ou qualquer outra relação íntima que não seja a ideal, a bíblica. Não, não é isso. Quando Davi ele vem e diz: eis que nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, ele está dizendo que ao nascer, a natureza pecaminosa nasceu juntamente comigo. Ainda que meus pais foram casados certinho. E a mesma coisa acontece com todos aqui. Olha, esses bebezinhos aqui, coisa mais linda que a gente tem aqui na igreja, graças a Deus, bastante. Ainda que seus pais tenham sido criados na igreja. Ainda que essas crianças tenham sido ali apresentadas, a igreja tem orado. A Escritura diz que nossas crianças nascem em pecado por conta da natureza pecaminosa. Romanos 5,12. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 3,23 ele vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, por conta do pecado de Adão, diz a Escritura que o pecado entra na humanidade e dali passa a todos. Pastor, todos, o senhor inclui crianças, bebês recém-nascidos? Todos. Todos. Eu posso provar isso para vocês de forma empírica. Vamos lá. Ah, mas criança não tem pecado. Será? Será que não tem? Em Romanos 6,23, Paulo vai dizer: o salário do pecado é a morte. Alguém aqui já viu o bebê morrer? Recém-nascido? 15 dias? Um mês? Morre ou não morre? Morre. Essa é a prova. Diz que o pecado alcançou a toda a raça humana, sem exceção. Não só isso. Veja, crianças são malignas por si só. Malignas. Ainda que elas não tenham a habilidade de mancomunar, de fazer algo como um ser adulto, mas crianças por si só são malignas. Malignas. Veja se não é verdade. Se você tem mais de um filho, ou se você coloca duas crianças juntas, ainda que tenham sido criadas por famílias cristãs, é impressionante. O irmão mais velho, às vezes, quer bater no mais novo. Quer puxar o tapete. Quer fazer o mal para o outro, sem nunca ter sido ensinado. O que explica isso? A não ser a natureza maligna e pecaminosa. É a única coisa que explica. O que explica crianças que são trocadas pela mãe, alimentadas pela mãe, cuidadas, madrugadas a fio pela mãe, quererem agredir a mãe? Você acha que elas viram, às vezes, o pai fazendo isso? O pai fez, eu também posso fazer. Não. Natureza pecaminosa. Toda criança é um projeto de Hitler, sem exceção. Toda criança, se não for a graça de Deus sobre elas, e uma educação firme que ensine aquilo que é correto, que coloque limites, que diga muitos nãos, toda criança é um projeto de Hitler. Pegue uma criança sem a graça de Deus e pais frouxos que não ensinam.
Esses pais vão estar criando um monstro dentro de casa, que mais cedo ou mais tarde vai os devorar. Isso é o que nós mais vemos. Suzane von Richthofen que o diga, né? Esse é o ser humano. Qual a solução para isso? Para esse problema? Para psicologia, para psiquiatria, ansiolítico, remédio, calmante. Enfia essas coisas aí que resolve. Para os estadistas, precisamos de boas escolas. Se tivermos um sistema educacional melhor, muito investimento, um pouquinho para o meu bolso, claro, mas muito investimento, as pessoas serão transformadas. Para Deus, só uma forma: morte. Que essas pessoas morram e nasçam de novo. O novo nascimento é a única resposta plausível e lógica para a mudança do ser humano. Não existe outra. E este novo nascimento, ele vem apenas, exclusivamente, através da mensagem do cristianismo, que vai estar aqui no livro de Atos. Não existe debaixo do céu nada que possa capacitar homens ou mulheres a vencerem o pecado. Nada. Você pode ser uma pessoa disciplinada, dedicada, ter ali regras. Vou fazer essas regras aqui. Você vai cair nas suas próprias regras. Não há nada que capacite o ser humano a vencer o pecado. Portanto, tornar o evangelho conhecido é a nossa missão. É a missão da igreja. Fazer com que o evangelho, ele extravase aqui deste salão, ele vá para fora dessas paredes. É a função de cada um de nós que estamos aqui. O cristianismo e a escritura, ele vem tratar justamente disso, da essência maligna do ser humano. Só que hoje eu sei que falar isso aqui não cola, né? Não fica nem tão bem aos seus ouvidos aí. Você ouviu que você e Jesus têm o mesmo valor. Que você é o centro de Deus. Aí eu venho e falo o oposto. Que você é maligno, corrupto, desesperadamente corrupto. Não, mas não sou eu que digo, é a Escritura que diz. E é isso que a Escritura vem falar. O homem é mau e Deus tem um plano para salvá-lo. Por quê? Porque por si só, nenhum ser humano consegue se salvar. Segunda coisa que nós vemos, a origem da igreja e seus feitos. Veja, em tempos modernos, não é o meu tema hoje, princípio regulador de culto, né? As coisas que devem ter ou não devem ter no culto. Porque é uma diferença, né? O princípio regulador do culto e o princípio normativo de culto. Por exemplo, o princípio regulador é aquilo que está na Escritura, é o que deve ser feito. O princípio normativo é aquilo que, se a Bíblia não fala, então pode. Não pode. Só que eu sei que em tempos modernos, de cultos pirotécnicos, e alguns até bizarros, você vê de tudo. Sabe o que eu vi essa semana? Essa foi a novidade. E eu fiquei chocado de primeira, mas eu falei, não, nada que é humano me espanta. A pregação ali no culto, e havia alguns tipo estandes na parte de trás da igreja, assim, apenas com algumas divisórias, e tinha tatuagem enquanto se ouvia a palavra. Que coisa! Fazer uma caveira lá, vou fazer uma carpa. Não, carpa, acho que matador de polícia, né? Não pode, né? Você faz, você morre. Mas olha, aí tá lá. O palhaço que é matador de polícia, não falei errado. Mas a pessoa fazendo tatuagem e difundindo pregação. Que coisa! Que absurdo! Evangelismo no carnaval ficou para trás agora. Eu pensava que esse era o suprassumo da heresia. Os crentes que têm o ano inteiro para evangelizar não evangelizam, mas chega o carnaval, as pessoas estão perdidas, eu preciso evangelizá-las. Como que você vai? Já comprei meu abadá. Ímpios, disfarçando de cristãos. Nós, pastores, nós não decidimos o que é a igreja e como fazer a igreja. Aqui neste livro está o manual. O culto, a reunião solene, a reunião dos santos, não deve sair baseada nas ideias da cabeça do pastor ou de qualquer líder que seja. O culto deve ser com base naquilo que a Escritura diz. Eu não posso, assim, olha, vamos colocar, eu tenho um lado mais artístico. Não é o meu caso, mas imagina que fosse. Eu tenho um lado mais artístico. Colocar uma dança na igreja. As irmãs, uns panos aqui, virando um duplo twist, cara, caindo. Coisa linda, hein?
colocar ali no fundo, perto de Tiago, alguém pintando um quadro, porque passa alguma coisa bem cultural, né? Artística. Imagina eu pregando e alguém pintando. Ai, coisa linda. Não posso fazer isso. Eu não posso pensar assim, olha, a igreja precisa de atrair jovens. Eu vou colocar uma iluminação top. Um sonzão só batidão. Uns estrobos bem na porta ali, né? Aquele negocinho que sai fumaça. Para que os jovens digam, olha, a igreja cheia da Shekinah de Deus, aleluia. Não, o culto não sai da cabeça do pastor. Porque, via de regra, só sai besteira, né? Da cabeça da gente. Por isso que a gente tem que ser fiel à palavra. Apenas isso. Eu e você devemos, diante dessas coisas, perguntar. Tal coisa se encaixa no livro de Atos, nos princípios reguladores de culto? Isso aqui que está sendo feito na minha igreja, tem alguma base na Escritura? Qual é o princípio da história da igreja? Como eles agiam, como eles faziam? Este é um parâmetro para mim e para você. É ver se aquilo que nós fazemos está na Escritura. E qual que é a história do cristianismo? Veja, você precisa ir ao livro de Atos para você entender como as coisas começaram. E como a nossa fé começou, como o cristianismo começou. 120 pessoas reunidas. Dessas 120 pessoas ali, homens e mulheres, as autoridades não davam para elas importância nenhuma. Muitos eram iletrados. Sabiam nada. Haviam ali cerca de 12 homens que eram os líderes daquele povo. Homens sem graduação, em sua maioria, né? A exceção de Lucas, que era médico, como se fosse uma graduação. Homens sem graduação, sem nome na praça. 12 Joões, ninguém. Era basicamente esses homens aqui. Contudo, nós veremos mais adiante que diz a Escritura que este punhado de gente, liderado por esses 12 homens falhos, alvoroçaram o mundo. Criaram alvoroço. Através dessas 120 vidas, em menos de 2 anos, todo o Império Romano conheceu o cristianismo. Século III, Constantino Imperador. Eu sei que você pode colocar em xeque aqui se a conversão dele foi verdadeira ou não, mas ainda que seja uma pseudo-conversão, que é o que tudo indica, mas independente disso, o imperador torna o cristianismo a religião oficial do império. E como isso começou? Pessoas comuns, como nós. Pessoas não conhecidas, iletradas. A grande pergunta é, o que essas pessoas fizeram para, em tão curto espaço de tempo, conseguirem alcançar tantos lugares e até um império? O que elas fizeram? Aí você pode ficar pensando, elas só podem ter descoberto estratégias de tráfego pago da época. O Instagram de Pedro bombou, daí todo mundo conheceu a igreja. Será? Será que eles inventaram ali o chat GPT, a inteligência artificial? Não, porque a maioria não era inteligente. Não era. Sabe qual era o grande segredo desses homens? A mensagem que eles levavam. Apenas isso. O segredo não estava na pirotecnia da reunião dos santos. Não estava no falar, na eloquência de Paulo, até mesmo porque Paulo, pessoalmente, era fraco. Ele diz, olha, a minha presença é fraca. As cartas são fortes, mas a minha presença é fraca. Pedro, afoito, faz tanto de besteira. Mas o segredo desses homens estava na mensagem. Esse é o meu terceiro princípio, para encerrar. Põe ele, por favor. Terceiro e último princípio, qual era a mensagem da igreja? Acompanhe comigo novamente o versículo 1 e 2, por favor. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, eu expliquei na última pregação. Teófilo era uma pessoa provavelmente influente, rica, que tinha condições de fazer com que aqueles livros, com aqueles ensinos continuassem. E quando nós vemos Lucas dizendo assim, olha, fiz o primeiro relato, ele está se referindo ao Evangelho de Lucas.
Qual é o primeiro relato? Lucas. Lucas escreveu o evangelho dele e Atos também. Então, quando ele diz, fiz o primeiro relato, ó Teófilo, ele está dizendo, o primeiro relato está lá, o evangelho. E o que diz o primeiro relato dele? É Cristo. Ele fala sobre Cristo. Fiz o primeiro relato sobre ele. E agora eu vou continuar o meu segundo relato sobre quem? Sobre ele, sobre Cristo. Esta é a mensagem. O cristianismo, antes de ser um ensino, o cristianismo é sobre uma pessoa. É por isso que Lucas, sendo testemunha ocular, Lucas, sendo médico, sendo historiador, ele faz uma narração coordenada de fatos. Assim começa o evangelho de Lucas. Uma narração coordenada de fatos. E é tão fato que você encontra a respeito de Jesus Cristo na Bíblia e também fora dela. De Lucas, historiador, apóstolo, médico, a Flávio José, judeu, que até hoje está esperando a vinda de Cristo. Até hoje não, porque ele morreu, claro, né? Mas ainda está esperando. O tempo e o ocidente são divididos entre antes e depois deste fato. Hoje eu via Luiz Felipe Pondé, filósofo, agora está com as ideias meio de louco, né? Mas falou algumas coisas boas já. E sendo ateu, ele dizendo assim, qualquer ateu que for minimamente coerente não pode dizer que Jesus não existiu. Isso é loucura. Se ele é Deus ou não é outra história, mas que ele é um fato histórico, nós conseguimos verificá-lo através do tempo dos estudos da história. Isso aí ninguém questiona. Ninguém questiona. Então, esse Jesus foi o tema da pregação da igreja primitiva. A grande mensagem era sobre ele. Cristo, Jesus. Este é o tema dos evangelhos. É por isso que ele diz, fiz o primeiro relato a respeito dele. Este é o tema de Atos. Este é o tema das cartas. Todas falam a respeito de Cristo. O Antigo Testamento também falava a respeito dele, com a básica diferença que o Antigo Testamento falava a respeito do Cristo que viria, e nós falamos do Cristo que veio. Mas tanto o Antigo Testamento como o Novo, ambos apontam para o centro, Jesus. A diferença é que o pessoal da Antiga Aliança está para trás do nascimento. Então eles viam aqueles sacrifícios, viam aquele cordeiro que era imolado, eles viam todas aquelas profecias, eles diziam, o Cristo vai vir. Os evangelistas, os apóstolos, diziam, aquele Cristo prometido, através das Sagradas Escrituras, veio. Nós o vimos. E por isso nós relatamos a respeito dele. E o que os discípulos diziam a respeito dele? Veja, fiz o primeiro relato das coisas que Jesus começou a fazer. Ou seja, Jesus começou a fazer e começou a ensinar. E Lucas aqui ele evangeliza, né? Ele enfatiza as coisas que Cristo começou a fazer. Por que começou a fazer? Ora, porque não terminou. Porque ainda assim, Cristo continua fazendo. E é de suma importância, se a mensagem dos apóstolos era sobre Cristo, você precisa saber quem é Ele. Quem é Jesus para você? Quem é o Jesus histórico? Você precisa ter isso em mente. Lucas, no Evangelho, ele começa dando uma ênfase no seu nascimento. Você precisa saber. Os Evangelhos têm que estar na mente e no coração. Você precisa saber quem foi Jesus Cristo. Pastor, ele era um homem comum? Claro que não. Claro que não. Tanto é que o nascimento dele não foi comum. Qual outra pessoa nasceu como ele? Primeiro, vem um anjo e diz a Maria, 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 bendita és tu entre as mulheres. O Espírito Santo vai te envolver. E o ente que nascerá de ti será filho do Altíssimo. Este ente que nascerá de ti será grande entre os homens. Ocupará o trono de Davi. E seu reinado não vai ter fim. Quem nasceu desse jeito? Apenas ele. Jesus não nasceu como os demais. Ele veio da eternidade. Ele veio do céu para a terra. É por isso que esta é a mensagem que eu e você devemos levar sobre ele. O cristianismo é sobre o homem-Deus que venceu a morte. Que a morte não pôde deter. É sobre o homem-Deus que foi morto, sim, na sexta. Não por força do império, mas entregue pelo determinado desígnio de Deus. Lembra o que diz a Escritura? Não foi mero acaso.
entregue pelo determinado desígnio de Deus, mas ressurgiu no domingo. E olha o que vai dizer o versículo 3, né? Eu estou encerrando. Depois de ser sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe por 40 dias e falando as coisas referentes ao reino de Deus. Que coisa! O cristianismo é Deus vindo ao mundo para salvar o homem pecador. De que forma? Através de sua morte. Isso é o cristianismo. O cristianismo, ele vem com a mensagem aos homens dizendo assim: vocês nasceram sobre a ira de Deus. Todo ser humano nasce sobre a ira de Deus. E a maior necessidade que vocês têm não é de casa própria, não é de um carro do ano, não é de um marido, não é de uma esposa, não é nem de filhos. A maior necessidade que você tem é ser reconciliado com o Criador. Por isso o termo é religião, religar. Por quê? Porque o pecado fez essa separação. Separou a mim e a você do Criador. A mensagem do cristianismo não é sobre vitória. Não é sobre melhorar a sua autoestima. Está se sentindo mal? Vai para a igreja. Meu irmão, você vem para a igreja numa pregação dessa, se você vem mal, você sai pior. Não é essa a mensagem do cristianismo. Ainda que ele sim nos dê força, nos reanime, mas não é essa a mensagem central. A mensagem central é: o homem caiu e ele está indo rumo ao abismo. E se não houver uma interferência divina, ele vai ser condenado eternamente por conta dos seus pecados. Esta é a mensagem do cristianismo. E foi isso que Jesus começou a fazer. Por isso a ênfase aqui, né? Começou. Por quê? Porque não terminou. Continua fazendo. E a prova disso é que, na época desses apóstolos, havia um homem, um feroz perseguidor da igreja, que entrava nas reuniões e tirava pessoas à força para levá-las para serem julgadas e mortas por conta de sua fé. Um homem chamado Saulo de Tarso, ferrenho perseguidor. A graça do Senhor o alcança. Jesus continua fazendo isso. Salvando, sabe quem? Os improváveis. Paulo era um improvável. Você aqui, talvez, muitas pessoas olharam para você e diziam: não, este é improvável. Não, Deus tem o poder, sim, mas aquele, será? Deus continua salvando os improváveis, alcançando os mais perversos, tendo misericórdia dos perdidos. E o cristianismo, ele não finda com a assunção de Jesus Cristo ao céu. Não, o cristianismo continua através do Espírito Santo, convencendo homens e mulheres do pecado, da justiça e do juízo. E a prova irrefutável de que isso continua é você sair de sua casa uma noite chuvosa como essa e vir sentar aqui e ouvir a mensagem do Evangelho. Você não vem por causa dos irmãos, você não vem por causa de mim, você vem por causa de Deus. Esta é a prova irrefutável de que Deus continua agindo. A mensagem do cristianismo é: o homem está perdido, condenado a viver escravo de seus pecados. Assim é o ser humano. O ser humano, sem a graça de Deus, ele é escravo de seus pecados e está indo rumo à condenação eterna. E a mensagem que nós levamos, que chegou a nós, que esses homens levavam, é a respeito do Cristo, que sabendo que o homem é pecador, que o homem tinha uma dívida impagável, mesmo assim, ele vem e paga essa dívida no lugar do homem. É isso que Paulo vai dizer. O escrito de dívida que era contra nós, Deus encravou na cruz. Esta é a boa nova do Evangelho. Mas não há boa notícia se antes você não der a má notícia. Não adianta você chegar para uma pessoa saudável e dizer assim: olha, você precisa começar uma sessão de quimioterapia urgente. Ele vai rir da sua cara. Não precisa. Eu sou saudável. Para que eu vou passar sofrimento? Perder cabelo, sobrancelha, pelos? Mal-estar? Não estou doente. Agora, se você chega para uma pessoa, este é o erro do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, ele apresenta a cura sem mostrar que as pessoas estão doentes.
Esse é o evangelho moderno. O evangelho church de hoje. Agora, se você chega numa pessoa e diz assim: meu amigo, eu tenho um raio-x aqui de você. Eu vi esses dias, aqui no Brasil, né, esqueci o nome, o remédio que eles estão usando no combate ao câncer. E parece que em questão de um mês, eles fizeram lá e deu uma diferença absurda. De fato, das células cancerígenas serem mortas por células transformadas. Agora, se alguém chega e você diz assim: olha, eu estou com um raio-x aqui de você. Está vendo todos esses pontos pretos aqui? Tumores. Você não passa de 3 meses. Quer fazer a quimioterapia? Você vai implorar por essa quimioterapia. Porque você se vê doente. É isso que o evangelho veio fazer. Ele veio mostrar que o homem é corrupto, pecador, imundo, está caminhando rumo ao abismo. Ao abismo, à condenação eterna. Mas mesmo sendo pecadores, aquele único que não pecou, morreu a nossa morte, para que eu e você pudéssemos viver a sua vida. Isso é feito não através de uma escolha simplesmente sua, mas através de uma intervenção divina sobre você. Deus te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, até que então você possa nascer de novo. Essa é a mensagem. O homem é mau e ele necessita de um Salvador. É por isso que Maria, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 46, o cântico de Maria, o Magnificat, ela exalta a Deus, não porque simplesmente ela foi bem-aventurada entre as mulheres. Olha o que ela diz: o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Como? Então, Maria também tinha a noção de que ela, a bendita entre as mulheres, necessitava de um Salvador. Esse Salvador, esse Jesus, é a mensagem que nós devemos levar. Cristianismo, antes de ter doutrinas, se ele tem, claro que tem. Mas antes de falar sobre doutrinas, ele fala a respeito de uma pessoa, Cristo Jesus. Amém, meus irmãos?